Bom, hoje a gente vai fechar, né, o primeiro grupo de assuntos sobre os quais a gente pretendia falar esse ano, né, pela vontade de Deus a gente está falando disso agora. A ideia era que esse assunto fosse trabalhado por volta lá de junho, provavelmente, mas por causa da pandemia a gente ficou um tempo sem ter esses estudos, né, E o assunto dessa vez é o quinto sola, que é o Soli Deo Gloria. Esse último ponto, ele é vamos dizer assim, um fechamento, né? Uma conclusão dos outros assuntos, né? Dos outros solas, e até uma consequência natural, né? Desses outros solas que a gente estudou e que foram formulados aí há pouco mais de 500 anos. E a gente vai ver hoje por que nós devemos glorificar ao nome de Deus e por que a gente deve glorificar somente a Deus, né, que é o assunto de hoje. Quando esse sola foi formulado, o aspecto, né, em que os reformadores pensavam especificamente, né, até pela construção das ideias dos outros solas, era glorificar a Deus por causa da salvação, né? Mas eu queria trazer aqui alguns outros motivos pelos quais a gente deve glorificar a Deus e glorificar somente a Deus, tá? Antes de começar a trazer esses pontos, eu só queria trazer à memória a primeira pergunta do breve catecismo, né, que trata justamente disso. A pergunta é: qual o fim principal do homem? E a resposta é: o fim principal do homem é glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. É assim que esse nosso documento de fé se inicia, e um texto que é bastante usado para apresentar esse ponto é o texto de 1 Coríntios 10, 31. Vocês não precisam abrir, eu vou citar ele aqui rapidamente. E diz assim: portanto, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. Tá? E aí o primeiro ponto que eu queria trazer respondendo a pergunta: por que a gente deve glorificar a Deus e a Deus somente? Eu vou trazer aqui 3 respostas. A primeira delas é: devemos glorificar a Deus pela obra da criação, tá? Diferentemente do que dizem os evolucionistas e aí estou colocando no mesmo saco, né, todo tipo de evolucionismo, e os ateus, né, as coisas que existem, elas não vieram à existência do nada ou pelo acaso, né? A gente sabe que Deus foi o criador de tudo, né, e existem evidências muito claras na natureza de que as coisas não foram criadas por acaso, as coisas não vieram à existência por obra do acaso, né? Existe uma inteligência e uma sabedoria demasiadamente profundas que foram capazes de criar o universo, criar toda uma estrutura que fizesse com que o universo funcionasse, que permitisse a vida, né, e além dessa inteligência, dessa sabedoria, existe obviamente um poder criativo nesse Deus que através disso Deus foi capaz de criar o universo, né, criar todas as coisas que existem, né? E é interessante, a gente hoje em dia lida muito com ideologias antropocentristas, né? E com esses pontos eu queria também confrontar o antropocentrismo contra o qual a gente é bombardeado frequentemente, né? E em relação à criação, existe uma disparidade muito grande, né? Nós, homens, com muito estudo, né, com muito esmero, com uma dedicação muito grande, a gente consegue em partes entender alguns mecanismos, algumas leis a respeito da criação, a respeito das coisas que foram criadas.
mas em nós não existe nem a inteligência e a sabedoria para criar tudo isso, né? A gente mal consegue entender, que dirá ter capacidade de inteligência para criar, para montar toda essa estrutura que mantenha a criação de pé, e muito menos o poder criativo, né? A gente, e aí eu não estou falando de criatividade, eu estou falando de criação mesmo, né? A gente não tem capacidade de criar nada a partir do nada. Só quem tem esse poder é Deus. E eu queria ver com vocês aqui rapidamente um texto. Ele é um pouco longo, mas eu acho que seria interessante a gente passar por ele aqui, que é o texto de Jó 38, dos versículos 1 a 18. Aqui, até esse ponto, né, Jó e os seus três amigos estão debatendo e se questionando a respeito do motivo pelo qual Jó vinha sofrendo tanto, né, porque que a mão de Deus pesava tanto sobre ele. E nesse momento aqui Deus dá uma resposta, não só a Jó, mas também aos seus amigos. Eu vou ler aqui esse texto com vocês, e reparem como é que é interessante, como que Deus, para calar aqueles homens, né, ele se utiliza das evidências do seu poder na criação para mostrar a disparidade que existe entre Deus e os homens. Ele diz assim: depois disto, o Senhor, no meio de um redemoinho, respondeu a Jó: quem é este que escurece os meus desígnios com palavras sem conhecimento? Cinge, pois, os lombos como homem, pois eu te perguntarei e tu me farás saber. Onde estavas tu quando eu lançava os fundamentos da terra? Dize-me se tens entendimento. Quem lhe pôs as medidas, se é que sabes? Ou quem estendeu sobre ela o cordel? Sobre que estão fundadas as suas bases? Ou quem lhe assentou a pedra angular, quando as estrelas da alva juntas alegremente cantavam e rejubilavam todos os filhos de Deus? Ou quem encerrou o mar com portas, quando irrompeu da madre, quando eu lhe pus as nuvens por vestidura e a escuridão por fraldas? Quando eu lhe tracei limites e lhe pus ferrolhos e portas e disse: até aqui virás e não mais adiante, e aqui se quebrará o orgulho das tuas ondas. Acaso, desde que começaram os teus dias, deste ordem à madrugada, ou fizeste a alva saber o seu lugar, para que se apegasse às orlas da terra, e desta fossem os perversos sacudidos? A terra se modela como barro debaixo do selo, e tudo se apresenta como vestidos. Dos perversos se desvia a luz, e o braço levantado para ferir se quebranta. Acaso entraste nos mananciais do mar, ou percorreste o mais profundo do abismo? Porventura te foram reveladas as portas da morte, ou viste essas portas da região tenebrosa? Tens ideia nítida da largura da terra? Dize-mo se o sabes. Interessante aqui como é que Deus traz à luz todo o conhecimento, todo o seu poder na criação, para apresentar para Jó o motivo pelo qual ele não deveria questionar os desígnios de Deus, né? E aí a gente consegue ver de todos esses pontos aqui que ele traça, né, sobre a fundação da terra, sobre os limites do mar, sobre a luz da manhã, os recessos escuros da terra e do mar, a fonte das nuvens e os conselhos secretos pelos quais elas são controladas, em relação à produção da chuva ou da geada, e tantos outros pontos aqui que ele vai destrinchando aqui mais para frente, mostrando como que Deus tem não só conhecimento de todas essas coisas, mas tem poder sobre elas, né? E Jó não tinha o menor entendimento, o menor conhecimento sobre tudo isso. E aí para instigar um pouquinho o assunto, eu pergunto: que Deus é esse, né, que tem tamanho conhecimento, que foi capaz de criar tudo isso, né? Olhar para um texto como esse e se perguntar por que eu deveria dar glória a Deus, eu acho um pouco até uma afronta, né, diante de tanto poder e de tanta sabedoria. Eu queria abrir outro texto também com vocês, Salmo 19. Esse é bem conhecido, é bem famoso e é bem clássico para falar a respeito da criação de Deus. Salmo 19, os versos 1 a 6. Os céus proclamam a glória de Deus, e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Um dia discursa outro dia, e uma noite revela conhecimento a outra noite.
Não há linguagem nem há palavras, e deles não se ouve nenhum som. No entanto, por toda a terra se faz ouvir a sua voz e as suas palavras até os confins do mundo. Aí pôs uma tenda para o sol, o qual, como noivo que sai dos seus aposentos, se regozija como herói a percorrer o seu caminho. Principia numa extremidade dos céus e até a outra vai o seu percurso, e nada refoge ao seu calor. A própria criação inanimada glorifica o nome de Deus, né? E ela revela para nós o poder de Deus, a sua sabedoria, o seu controle, o seu domínio e a sua soberania. E se até seres inanimados glorificam constantemente a Deus, por que nós não deveríamos também? Eu gosto muito de apreciar paisagens, né? Isso é uma coisa que paisagem natural especificamente. Lembro quando a gente foi para a Holanda, a gente pegou um trem lá de Amsterdã até Eindhoven. Eu não desgrudei da janela do trem. Eu fiquei paralisado, só apreciando as belezas naturais daquele lugar. E isso é uma coisa que a gente tem que lembrar sempre. Tudo isso que está aí é muito bem estruturado, permanece, e existe uma sabedoria por trás disso. E foi Deus que criou, que estruturou tudo isso, e é Deus que sustenta toda essa natureza que a gente mal é capaz de entender, né? E olhando para essas coisas, não tem como a gente não glorificar a Deus. E é o que o próprio salmista está fazendo aqui, né? Alguns até acreditam que esse salmo foi escrito por Davi contemplando a própria natureza, né? Para um crente que entende de onde todas as coisas vieram, de onde elas surgiram, não tem como você não olhar para a natureza e não glorificar a Deus, não apreciar a obra e o trabalho que Deus fez na natureza. Outro texto que eu queria ver a respeito da glorificação de Deus por causa da sua obra da criação é o texto de Romanos, capítulo 1, os versos 20 e 21. Esse texto aqui é interessante porque ele traz um ponto a mais em relação aos outros que foram apresentados. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim como o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebido por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são por isso indesculpáveis, porquanto, tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-se-lhes o coração insensato. Aqui eu acho muito interessante os termos que Paulo usa, né? E até agora a gente vinha falando de alguns atributos de Deus que são bem claros na natureza, como a sua inteligência, a sua sabedoria, o seu poder, né? E aqui Paulo fala que alguns atributos invisíveis de Deus são claramente reconhecidos na criação, como o seu eterno poder e a sua divindade, né? E ele diz que isso está claro desde o princípio do mundo, por meio das coisas que foram criadas. E um ponto que a gente, inclusive, ouviu nas últimas 2 classes de escola dominical, que ele fala aqui no versículo, nesses versículos, é que a gente tem provas suficientes na natureza para identificar que existe um Deus. Obviamente, como a gente também viu, a gente necessita da revelação especial para saber quem é esse Deus e como ele deve ser adorado. Mas o que a gente tem na natureza, o que a gente tem disponível aos nossos olhos, já é o suficiente para nos condenar, caso a gente não glorifique a Deus com o que a gente tem aqui. Então, isso é muito sério, né? Não é à toa que essa é a primeira pergunta do breve catecismo, e essa é uma obrigação que a gente tem diante de Deus. É uma obrigação de todo ser humano glorificar a Deus, né? E a gente tem na natureza um primeiro indício, um ponto muito claro
de que Deus é soberano, de que Deus é poderoso e de que existe um desnível muito grande, né, entre nós, seres humanos, e o Deus de todo o universo. O outro ponto, né, que seria o outro motivo pelo qual nós devemos glorificar a Deus, é pela sua soberania e pelo seu domínio sobre a criação. Alguns, eu acho, se não me engano, eles são chamados de evolucionistas teístas, alguma coisa assim. Eles acreditam que Deus criou o mundo, alguns num estágio mais primitivo, vamos dizer assim, e, digamos assim, soltou a corda para que a própria criação fosse se desenvolvendo. E aí, juntando um pouco, né, do criacionismo, né, bem pouco, na verdade, e do evolucionismo. Tá? Então, assim, segundo essas pessoas, Deus deu start no mundo e a própria criação foi se desenvolvendo. E Deus não mantém um domínio e um poder sobre essa criação, não tem controle sobre ela. Tá? E a gente vai ver alguns textos aqui que mostram que isso não é verdade. Né? O primeiro deles eu não vou abrir aqui, porque é bastante longo, mas eu queria apenas citar as pragas no Egito. Elas mostram claramente o poder e o domínio de Deus sobre toda a criação. A gente vê primeiro as águas no Nilo se transformando em sangue, depois rãs cobrindo a terra, isso numa quantidade absurdamente insuportável, piolhos sobre homens e animais, a praga das moscas, peste nos animais, úlceras sobre homens e animais, a chuva de pedras, gafanhotos, trevas cobrindo o Egito e, por fim, a morte dos primogênitos. E é interessante, e acho que é um ponto que adiciona um pouco mais de reverência em relação a esse assunto, é que essas pragas caíram somente sobre os egípcios. Essas pragas não afetaram o povo de Deus, por mais que eles estivessem no mesmo território. Deus fez questão de fazer separação entre o seu povo e os egípcios, mostrando um domínio e uma soberania e um poder ainda maiores sobre esses elementos da natureza. Outro que eu gostaria de citar também é um logo posterior, que é quando Deus abre o Mar Vermelho para que o seu povo passasse. Mais uma vez ele fez diferença entre o seu povo e os egípcios, abrindo o Mar Vermelho para que só o seu povo passasse, e depois que o povo passou, o mar se fechou de novo, cobrindo todos os egípcios que estavam perseguindo o povo de Deus. Cara, não tem como você olhar para isso aqui e dizer que Deus não tem domínio sobre a criação, né? Outro texto que mostra também para a gente esse poder e esse domínio de Deus é o texto de Josué, capítulo 10, versículos 12 a 14. Aqui, o povo de Deus está em guerra contra os amorreus, e Deus simplesmente para o sol, faz com que o sol e a lua fiquem parados no seu lugar, até que o povo de Deus destrua os amorreus. Eu vou ler aqui o texto com vocês, Josué 10, versículos 12 a 14. Então Josué falou ao Senhor no dia em que o Senhor entregou os amorreus nas mãos dos filhos de Israel, e disse na presença dos israelitas: Sol, detente em Gibeão, e tu, lua, no vale de Ajalon. E o sol se deteve e a lua parou, até que o povo se vingou dos seus inimigos. Não está isto escrito no livro dos justos? O sol, pois, se deteve no meio do céu, e não se apressou a pôr-se quase um dia inteiro. Não houve dia semelhante a este, nem antes nem depois dele, tendo o Senhor assim atendido a voz de um homem, porque o Senhor pelejava sobre o seu povo. Aí a gente tem alguns exemplos bem assombrosos, né, do poder de Deus sobre a sua criação, coisas bastante extraordinárias, mas Deus não age só dessa forma, né, em manifestações extraordinárias e poderosas. Ele age também de forma
vamos dizer assim, ordinária. E o texto de Mateus 6, versículo 26, vai mostrar isso para a gente. Só a primeira parte diz o seguinte: observai as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros, contudo, vosso Pai Celeste as sustenta. Ou seja, Deus não demonstra só o seu poder sobre a criação através de atos portentosos, mas as próprias aves do céu são alimentadas por Deus. Ou seja, Deus está mantendo a sua criação de acordo com a sua vontade, de acordo com o seu querer, e é Ele quem sustenta até as aves dos céus. Um pouquinho mais à frente, nos versículos 28 a 30, a gente vê outro exemplo. 28 a 30? É isso mesmo. E por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo, eles não trabalham nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé. Ou seja, aqui Mateus ele deixa bem claro que é Deus quem veste. Então, a gente sabe que existem leis que governam o universo, mas é Deus que sustenta essas leis, é Deus que mantém a sua criação. É Deus que, como a gente viu, que veste os lírios do campo e que traz o alimento àqueles animais que não semeiam, que não colhem e nem ajuntam em celeiros. E assim, até agora a gente viu o cuidado de Deus, né, e o seu poder sobre seres, elementos inanimados e sobre animais irracionais, vamos dizer assim, né? Ou melhor, animais, seres irracionais. E agora eu queria abrir com vocês o texto de Daniel 2, versos 20 a 22, e daqui para frente a gente vai começar a ver que Deus não tem domínio só sobre elementos inanimados e seres irracionais. O poder de Deus também, e o seu domínio sobre a criação, também é exercido sobre os homens. Versos 20 a 22. Disse Daniel: seja bendito o nome de Deus, de eternidade a eternidade, porque dele é a sabedoria e o poder. É ele quem muda o tempo e as estações, remove reis e estabelece reis, dá sabedoria aos sábios e entendimento aos inteligentes. Ele revela o profundo e o escondido, conhece o que está em trevas e com ele mora a luz. E aqui a gente tem um pouco de tudo, né? Daniel deixa bem claro aqui que é Deus quem muda o tempo e muda as estações, que são coisas fixas. A gente vê sempre essas mudanças, né? E aqui ele deixa bem claro que existe uma mão por trás disso controlando todas essas mudanças. Ele remove e estabelece reis, ou seja, como o Marcos orou aqui agora há pouco, é Deus quem escolhe os homens que vão ter autoridade sobre outros homens. E não só isso, ele também dá sabedoria aos sábios e entendimento aos inteligentes. Ou seja, Deus não tem poder só sobre a natureza, não tem poder só sobre os principados, mas ele também dá dons aos homens, ele dota os homens com capacidades, é ele quem dá sabedoria e inteligência aos homens. Outro versículo que eu queria abrir com vocês, Provérbios 21, versículo 1, mais uma vez mostrando o poder de Deus sobre os homens. O texto diz assim: como ribeiros de águas, assim é o coração do rei na mão do Senhor. Este, segundo o seu querer, o inclina. Ou seja, até mesmo os homens mais poderosos... Pode falar. Até os homens mais poderosos, né, os homens com exércitos e riquezas à sua disposição,
até eles têm o seu coração inclinado de acordo com a vontade de Deus. Esses homens normalmente têm o costume de achar, nós também, que dirá eles, de achar que eles têm domínio sobre outros homens, mas na verdade não tem domínio nem sobre eles mesmos. É Deus quem controla as inclinações dos corações desses homens. Ou seja, a gente está vendo um domínio e um controle de Deus extremamente íntimo lá dentro do coração e da mente desses homens. Pode falar. Exatamente. Exatamente. É verdade, é bem lembrado, João. Esse texto, de Êxodo, e até em alguns outros textos que citam esse acontecimento, deixam bem claro isso. Era Deus que estava segurando ali o coração de Faraó para que ele não se dobrasse diante da majestade e do poder de Deus. Outro exemplo que eu queria trazer aqui está lá no texto de Daniel 4. A gente não vai ler ele todo, tá? A gente vai ler só alguns poucos versículos, tá? Mas só para dar um contexto rápido aqui, esse texto fala sobre a loucura de Nabucodonosor, e a gente vê a mão de Deus bem clara aí na vida dele, e é interessante também a forma como Deus é glorificado nesse texto e na vida desse homem. Eu queria que a gente lesse os versos 2 e 3, primeiramente, que diz assim: pareceu-me bem fazer conhecidos os sinais e maravilhas que Deus, o Altíssimo, tem feito para comigo. Quão grandes são os seus sinais e quão poderosas as suas maravilhas. O seu reino é reino sempre eterno e o seu domínio de geração em geração. O próprio Nabucodonosor está reconhecendo aqui o poder e o domínio de Deus sobre todas as coisas. E aqui só para lembrar rapidamente, nesse episódio desce um anjo do céu e executa o juízo de Deus sobre Nabucodonosor, depois de ele ter tido um sonho e Daniel revelar a ele o que esse sonho significava. Foi um aviso de Deus para que ele se arrependesse do seu orgulho, porque ele, do alto do seu palácio, acreditava que tudo que ele tinha conquistado pelas suas capacidades e pelo seu poder. E Deus humilha Nabucodonosor de uma forma bastante notória, fazendo com que ele enlouquecesse e se parecesse, agisse como um animal. E depois Deus restaura ele, trazendo a ele entendimento. E nos versículos 34, 35 e 37, a gente vê a resposta de Nabucodonosor a esse acontecimento. Ele diz o seguinte: mas ao fim daqueles dias eu, Nabucodonosor, levantei os olhos ao céu, tornou-me a ouvir o entendimento, e eu bendisse o Altíssimo, e louvei e glorifiquei ao que vive para sempre, cujo domínio é sempre eterno e cujo reino é de geração em geração. Todos os moradores da terra são por ele reputados em nada, e segundo a sua vontade, ele opera com o exército do céu e os moradores da terra. Não há que ele possa deter a mão, nem lhe dizer: que fazes? Agora, pois, eu, verso 37, Nabucodonosor, louvo, exalço e glorifico ao Rei do céu, porque todas as suas obras são verdadeiras e os seus caminhos justos, e pode humilhar aos que andam na soberba. Aqui, eu não preciso nem falar mais nada, O próprio Nabucodonosor já deixou bem claro a extensão e o tamanho do poder e do domínio de Deus sobre todas as coisas, em especial aqui, como a gente está vendo, sobre os homens, e nesse caso sobre provavelmente o homem mais poderoso da terra naquela época. Salmo 33, versos 10 e 11, mostra que Deus não tem domínio só sobre homens individualmente, mas ele tem domínio sobre nações. Salmo 33, versos 10 e 11. O Senhor frustra os desígnios das nações e anula os intentos dos povos. O conselho do Senhor dura para sempre, os desígnios do seu coração por todas as gerações. E isso aqui me lembra também outro texto, que é o de Provérbios 16, versículo 1.
O coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa dos lábios vem do Senhor. Ou seja, é Deus quem controla todas as coisas. Tudo que acontece tá debaixo do seu poder. A gente tem visto aí essa confusão que está acontecendo aí nas eleições americanas, e ao que tudo indica, pelo menos as coisas que foram apresentadas agora, parece que houve um complô para que as eleições fossem fraudadas. Obviamente isso ainda está passando por um processo de análise de provas e de evidências, mas alguns fatos indicam que realmente é isso que está acontecendo. E provavelmente esses homens que estão por trás disso, eles não têm a menor noção do que esse texto de Provérbios diz. Quer dizer, eles estão se armando de todas as formas possíveis para garantir um resultado, mas eles não sabem que mesmo com todos os seus esforços, com toda a sua inteligência, com toda a sua capacidade, eles podem planejar o que eles quiserem e executar o que eles quiserem, mas a resposta final vai vir de Deus. Então, aconteça o que acontecer, vai acontecer a vontade de Deus. E é até possível que, mesmo com todos esses esforços, tudo que eles planejaram venha por água abaixo. E se isso acontecer, vai ser pela pura vontade de Deus. O último texto sobre esse assunto que eu queria ver com vocês é do Salmo 127, os versículos 1 e 2. Mais uma vez mostrando como que o domínio e a vontade de Deus, eles se estabelecem independentemente da vontade e da força do homem. O texto diz o seguinte: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão que penosamente granjeastes. Aos seus amados ele o dá enquanto dorme. Ou seja, diante de todos esses textos aqui, fica bem claro, que mesmo nós, seres humanos, que somos a coroa da criação, os seres criados mais capazes, mais inteligentes, mesmo nós não temos o menor domínio sobre a criação, e como a gente viu aqui, sobre nós mesmos, nem mesmo nós temos o domínio completo sobre as nossas capacidades, sobre as nossas faculdades, sobre a nossa mente e sobre as nossas inclinações. É Deus quem controla e quem domina tudo isso. E os planos de Deus não são frustrados. Então, diante de mais esse argumento, como é que a gente pode olhar para o poder de Deus na criação e o seu domínio sobre a criação e não dar glórias a Deus pelo seu poder, pela sua majestade, pela sua sabedoria, como eu falei, nós somos os seres criados mais inteligentes e mais capazes, e não pela força, inclusive existem algumas centenas de animais que são muito mais fortes, mais velozes do que nós, mas pela inteligência e capacidade que o Senhor nos dotou, a gente consegue ter domínio sobre todos esses outros seres criados. Mas é um domínio relativo. Deus é que tem o verdadeiro domínio sobre todas essas coisas e sobre nós mesmos. E aí agora a gente parte para o terceiro ponto, o terceiro argumento de por que nós devemos glorificar a Deus e somente a Deus. E esse é o ponto focal, vamos dizer assim, do Soli Deo Gloria, de acordo com o que os reformadores pensaram, a forma como eles idealizaram, que nós devemos glorificar a Deus pela sua obra na salvação. Como eu tinha mencionado no começo, o Soli Deo Gloria, ele é uma conclusão natural de todos os outros pontos que foram desenvolvidos nos outros solos. A gente viu lá o Sola Scriptura, Sola Fide, Sola Gratia e Solus Christus. E é interessante a gente notar que, diante de todos esses solas, de todos os textos, de todos os argumentos que foram trabalhados aí ao longo desses estudos e que foram pensados e desenvolvidos pelos reformadores, a gente vê claramente que toda a obra da criação ela é planejada, executada e finalizada por Deus. A gente, sistematizando rapidamente, a gente vê que a salvação
ela acontece por meio da pregação da palavra somente. Então, a gente tem aí o sola escritura. E a salvação é dada por meio da fé, sola fide, que é um dom de Deus, aplicado aos crentes pela graça, sola gratia, através do sacrifício de Cristo, solos Christus. Ou seja, todos os detalhes, todos os meandros, todo o desenvolvimento da salvação humana, ela é planejada e executada por Deus. Não tem nenhum esforço nosso, não tem nenhuma obra nossa, não tem nenhum auxílio, nenhuma ajuda do homem, e é justamente por conta disso que, entendendo a obra de salvação, fica muito claro que a gente deve glorificar a Deus e deve honrá-lo pela sua obra na salvação. Eu queria ler com vocês sobre esse assunto aqui. Eu vou ser bem breve, vamos dizer assim. Só tem um texto que eu queria abrir, que está lá em Romanos, capítulo 11, versículos 33 a 36. Mas antes da gente ler, eu queria fazer uma rápida passada aí por alguns pontos que Paulo traz nesse livro até aqui, né, para a gente entender do que ele está falando nesse versículo, né, de onde surge esse louvor que ele faz a Deus. Tá? Então, assim, no primeiro capítulo de Romanos, Paulo começa mostrando que Deus declara a sua existência nas coisas que foram criadas, como os textos que a gente já viu, e que diante disso o homem ele é inculpável diante de Deus. Ele tem ali toda a estrutura da criação na sua frente, e ele não tem, ele é inculpável não, ele é indesculpável diante de Deus, pura e simplesmente pela obra da criação. No capítulo 3 de Romanos, ele apresenta o caminho da salvação, né, e a justiça de Deus é revelada a parte da lei, ou seja, através de Cristo, né, e ele argumenta que nós somos justificados pela fé e pela graça somente. No capítulo 4, ele traz o argumento de que a justificação não provém de obras, mas de fé. No capítulo 5, ele mostra a consequência dessa justificação, que é a paz com Deus por meio de Cristo. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. No capítulo 6, ele mostra como nós conseguimos a liberdade do pecado e a liberdade para obedecer, né? E citando aqui um texto, ele diz: como viveremos ainda no pecado, nós que para ele morremos. No capítulo 7, ele traz a incapacidade do homem de cumprir a lei. Desventurado o homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? E outro texto: pois o querer o bem está em mim, porém não o efetuá-lo. No capítulo 8, ele diz: não há condenação para os que estão em Cristo. Quem nos separará do amor de Cristo? No capítulo 9, no capítulo 10, Paulo mostra o plano de Deus para o seu povo, planejado desde a eternidade, né? E ele cita lá que Deus amou a Jacó, porém odiou Esaú. Deus escolheu os judeus e gentios para fazerem parte do seu povo, e mostra como os judeus rejeitaram a justiça de Deus, buscando a justificação pelas obras. E aí no capítulo 11, ele inicia mostrando como que a misericórdia de Deus ainda pode alcançar os judeus, né? E ele fala que, como nos dias de Elias, naquele tempo ainda existia um remanescente crente dentro de Israel. E diante de tudo isso, né, de toda essa apresentação da obra salvífica de Deus, de como ela acontece, por quais meios ela acontece, como que ela é aplicada, quais as consequências que ela traz, ele finalmente chega no capítulo 11, no versículo 33 a 36, e diz: ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus! Quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos! Quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Ou quem primeiro deu a ele, para que ele venha a ser restituído? Porque dele e por meio dele e para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. Ou seja, diante de todas essas provas do poder de Deus sobre a salvação humana, todos os argumentos que ele traz sobre a incapacidade do homem de cumprir a lei
e sobre como Deus providenciou desde a eternidade a salvação para o seu povo, sejam judeus, sejam gentios. Ele irrompe aqui nessas palavras de louvor e glorificação a Deus, né? Ele diz, quão profundas são as riquezas da sabedoria e do conhecimento de Deus. Seus juízos são insondáveis, os seus caminhos são inescrutáveis, ou seja, o homem não consegue entendê-los, o homem não consegue alcançá-los. Quem foi que conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi seu conselheiro? Isso aqui é interessante. Quem deu a Deus algo para que Deus pudesse restituí-lo? Né? Nós somos homens, nós recebemos dons de Deus, nós recebemos dádivas, tanto materiais quanto espirituais. Mas e Deus? Quem que deu primeiro a Deus para que Deus viesse a restituí-lo? Né? Nós, como homens, recebendo dádivas de Deus, a gente tem uma obrigação, né, de ser gratos a Deus e de usar as dádivas que a gente recebeu para a glória de Deus. Mas e Deus, que é todo-poderoso, que é sábio, que é onisciente, que é onipotente? Quem que foi o seu conselheiro? Quem instruiu a Deus? Essas palavras aqui são muito bonitas e profundas, porque mostram, diante da obra da salvação de Deus, como que Ele é soberano, como Ele é misericordioso, como Ele é todo-poderoso, e como não existe nenhum outro ser igual a Deus, nenhum outro ser tão sábio, tão justo, tão santo quanto Deus. E ele finaliza de forma perfeita. Ele diz, porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas. Ou seja, Deus criou tudo. Tudo foi criado através de Deus, por causa de Deus, e tudo é para ele. Ou seja, todas as coisas que existem, elas existem para a glória de Deus, né? E a gente sabe que mesmo os ímpios glorificam a Deus através da manifestação da justiça de Deus sobre os seus pecados. Nós glorificamos a Deus de forma diferente, né? Através das bênçãos espirituais das quais Deus nos dota, mas esses homens também glorificam a Deus. Eles vão glorificar a Deus quando eles forem jogados no inferno e sofrerem pelas consequências dos seus pecados. Eles vão mostrar, através do seu sofrimento eterno, a justiça e a perfeição do nosso Senhor. E ele finaliza com o dizer, a ele, pois, a glória eternamente. Ou seja, diante de todas essas provas da majestade e do poder de Deus, nós só podemos nos dobrar e glorificar a Deus. Um outro ponto interessante que eu queria trazer aqui para a gente pensar um pouco, eu não vou me deter muito nele, mas eu queria levantar isso, né? Que é algo que eu acho que a gente tem perdido muito, né? Como igreja de forma geral, não especificamente a nossa, mas as igrejas evangélicas têm perdido muito, que acho que é também consequência dessas, como eu citei no começo, essas ideologias antropocêntricas que adentraram também as portas da igreja, né? E a gente vai ver aqui que a gente deve glorificar somente a Deus, também na adoração, no culto solene. Eu queria voltar com vocês para o texto de Romanos 1, os versos 23 e 25. A gente viu que nós devemos glorificar a Deus, isso é uma obrigação nossa, mas não é só uma obrigação nós glorificarmos a Deus pura e simplesmente. Nós devemos glorificar a Deus da forma como Ele prescreveu, da forma como Ele ordenou. O texto diz o seguinte, capítulo 1, versículos 23 e 25. E mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. Pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito eternamente. Amém. Ou seja, eles estavam adorando a alguém, mas esse alguém não era Deus. Eles corromperam a imagem de Deus e estavam adorando
um outro ser que não era o Criador. Tem uma aula do Sproul que eu assisti recentemente, até para preparar esse estudo, e eu queria trazer isso aqui, uma frase aqui um pouco grande que ele eu dei uma reduzida aqui, né, para não ficar muito grande, que ele trouxe nesse estudo, que eu achei bem interessante. Ele diz o seguinte: este é o nosso pecado mais básico. Isso pode ser feito de forma grosseira, aqui ele está falando da idolatria, tá? Isso pode ser feito de forma grosseira, como adorar uma colmeia de abelhas, ou um totem, ou alguma coisa feita por nossas próprias mãos. A mais sofisticada criação de ídolos é que fazemos intelectualmente, quando reconstruímos a doutrina de Deus, de tal forma que tiramos dele os atributos com os quais estamos desconfortáveis. Reconstruímos um Deus que não é santo, um Deus que não se ira, um Deus que não é justo, um Deus que não é soberano. Então dizemos, bem, nosso Deus é um Deus de amor, ele é simplesmente puro amor e misericórdia e graça. Quando fazemos isso, somos tão culpados de idolatria quanto uma pessoa que adora imagens. Ou seja, a nossa adoração a Deus, ela não só deve ser da forma como Deus prescreve, mas nós devemos entender quem é Deus, os seus atributos, o seu poder, a forma como ele age, porque se a gente não entende isso, ou se, como ele cita aqui, a gente dá um jeitinho de tirar algumas coisas com as quais a gente não está muito confortável, a gente corre sério risco de cair num pecado de idolatria. Eu queria abrir outro texto com vocês, o texto de Êxodo 32, versículos 17 e 18, para a gente entender um pouco disso. Aqui, Moisés tinha passado já cerca de 40 dias no Monte Sinai, recebendo as leis de Deus. E o povo começou a se alvoroçar e a se inquietar, porque Moisés demorava muito para voltar. E aí, a gente tem aqui nos versos 17 e 18, algo que eu achei bem interessante, que eu queria que vocês prestassem atenção também. Verso 17: ouvindo Josué a voz do povo que gritava, disse a Moisés: há alarido de guerra no arraial. Aqui, nesse ponto, o povo já tinha feito o bezerro de ouro e estava num culto. Promoveu uma festa de adoração a Deus com essa imagem do bezerro de ouro. E a festa era tanta, a alegria, o regozijo daquele povo era tão grande, que Josué achou que fosse um alarido de guerra. E aí a gente vê no verso 18: respondeu-lhe Moisés: não é alarido dos vencedores, nem alarido dos vencidos, mas alarido dos que cantam é que eu ouço. A princípio, o que dá a entender é que o povo de Israel estava fazendo uma adoração sincera, uma adoração de coração a Deus, mas uma adoração tão errada quanto qualquer outro povo que existia naquela época. Eles criaram um bezerro de ouro, e uma frase que é bem interessante, né, depois que Arão molda esse bezerro de ouro, ele diz: aqui estão os teus deuses que te tiraram da terra do Egito. Ou seja, eles fizeram uma obra representando um animal, como a gente viu ali em Romanos 1, versículo 23, e estavam dizendo: ó, essa aqui é a representação do Deus de vocês. E por causa disso, como a gente vê ali depois, nos versículos 25 a 29, cerca de 3.000 homens foram mortos por conta desse pecado. Como eu falei, eu não duvido que tenha sido uma adoração sincera do povo de Israel, que não tenha sido uma adoração feita de coração, mas era uma adoração errada, diferente do que Deus prescreveu. E por isso Deus castigou aquele povo e ordenou a morte de 3.000 homens naquele povo por causa dessa idolatria que foi praticada. Outro texto também que eu queria ver com vocês rapidamente é o texto de Levíticos 10, versos de 1 a 3. Acredito que os irmãos conheçam bem essa passagem.
Deixa eu só abrir aqui. Levíticos 10 fala sobre a morte de Nadab e Abiú. Eu vou ler o texto aqui. Nadab e Abiú, filhos de Arão, tomaram cada um seu incensário e puseram neles fogo, e sobre este incenso, e trouxeram fogo estranho perante a face do Senhor, o que lhes não ordenara. Então saiu fogo de diante do Senhor e os consumiu, e morreram perante o Senhor. E falou Moisés a Arão: isto é o que o Senhor disse: mostrarei a minha santidade naqueles que se cheguem a mim, e serei glorificado diante de todo o povo. Porém Arão se calou. Mais uma vez a gente vê aqui um exemplo, né, de uma adoração errada. O texto é bem claro: o que lhes não ordenara, ou seja, foi o que Deus não tinha ordenado para a sua adoração, para o seu culto. Nadab e Abiú foram e fizeram aquilo, e por causa disso eles foram consumidos pelo fogo que saiu diante do Senhor. Ou seja, esse é um pecado, isso é uma falta muito grave. A gente precisa ter muita atenção na forma como a gente glorifica a Deus, porque a gente não deve glorificar a Deus através baseado no que a gente acha que glorifica a Deus. Deus deixou a sua palavra, deixou tudo muito bem prescrito sobre como a gente deve glorificar a Deus na nossa vida e na adoração, no culto solene, e é através disso que a gente deve buscar glorificar a Deus. Um ponto interessante que eu queria trazer aqui, eu queria que vocês abrissem Números 21, versos de 8 a 9. Deus manda a Moisés criar uma serpente de bronze, depois de mandar serpentes abrasadoras ali no meio do povo de Deus para castigá-los. E eu vou ler aqui o texto, versículos 8 a 9. Disse o Senhor a Moisés: faz uma serpente abrasadora, põe-na sobre uma haste, e será que todo mordido que a mirar viverá. Fez Moisés uma serpente de bronze e a pôs sobre uma haste. Sendo alguém mordido por alguma serpente, se olhava para a de bronze, sarava. Agora eu queria que a gente pulasse para 2 Reis 18, versículo 4. Essa serpente de bronze, se eu não me engano, ela só é citada nesses dois textos. 2 Reis 18, versículo 4, aqui falando sobre o reinado de Ezequias, rei de Judá. Ele diz: removeu os altos, quebrou as colunas e deitou abaixo o poste ídolo, e fez em pedaços a serpente de bronze que Moisés fizera, porque até aquele dia os filhos de Israel lhe queimavam incenso e lhe chamavam Neustã. Eu fiz uma pesquisa rápida, tá? E assim, eu vou dizer para vocês que não foi uma pesquisa tão exaustiva, tá? Mas essas informações não são tão difíceis de encontrar. Mas pelo que eu pesquisei, Moisés viveu ali por volta de 1500 anos de Cristo, 1500 antes de Cristo mais ou menos, e o rei Ezequias reinou entre 726 e 697 antes de Cristo. Ou seja, essa serpente de bronze que Deus mandou Moisés fazer para curar aqueles homens que foram picados pelas serpentes, ela foi adorada pelo povo de Israel durante cerca de 774 anos. Ou seja, o povo de Deus, durante todo esse tempo, colocou uma serpente de bronze diante deles para adorá-la, e queimavam incenso a ela. Isso é bem assustador. Mostra que mesmo nós sendo o povo de Deus, e mesmo recebendo as bênçãos de Deus, recebendo o seu cuidado, sendo abençoados espiritualmente, inclusive, por Deus, como esse povo também foi durante todo esse tempo, a gente ainda pode estar adorando a Deus de forma errada. E isso não tem a ver só com o que é feito no culto, mas tem a ver também com a nossa disposição, a disposição da nossa mente, a disposição do nosso coração, a forma como a gente cultua a Deus, quais são as nossas preocupações nesse dia, né? Não só também no dia do Senhor, mas a nossa forma de viver para a glória de Deus durante todos os outros dias. Isso é um assunto muito sério que a gente precisa constantemente
remoer na nossa mente, porque é um pecado sério, como a gente viu ali em Romanos. Deus traz consequências gravíssimas aos homens que praticam essa idolatria, que trocam a glória de Deus pela glória de uma criatura. Para finalizar, em 1996, cerca de 120 pastores e líderes de igrejas lá nos Estados Unidos, eles se reuniram em Cambridge, na Universidade de Harvard, para fazer algumas considerações sobre os solas da reforma. Tá? O resultado dessas considerações virou uma publicação e uma declaração a respeito desses 5 solas. Eu queria ler aqui um trecho do que foi escrito a respeito do Soli Deo Gloria. Tá? Diz assim na publicação deles: Soli Deo Gloria, a erosão do culto centrado em Deus. Onde quer que na igreja se tenha perdido a autoridade da Bíblia, onde Cristo tenha sido colocado de lado, o Evangelho tenha sido distorcido ou a fé pervertida, sempre foi por uma mesma razão. Nossos interesses substituíram os de Deus e nós estamos fazendo o trabalho dele a nosso modo. A perda da centralidade de Deus na vida da igreja de hoje é comum e lamentável. Isso lá em 96. É essa perda que nos permite transformar o culto em entretenimento, a pregação do evangelho em marketing, o crer em técnica, o ser bom em sentir-nos bem e a fidelidade em ser bem-sucedido. Como resultados, Deus, Cristo e a Bíblia vêm significando muito pouco para nós e têm um peso irrelevante sobre nós. Deus não existe para satisfazer as ambições humanas, os desejos, os apetites de consumo ou nossos interesses espirituais particulares. Precisamos nos focalizar em Deus em nossa adoração e não em satisfazer as nossas próprias necessidades. Deus é soberano no culto, não nós. Nossa preocupação precisa estar no reino de Deus e não em nossos próprios impérios, popularidade ou êxito. Eu achei bem interessante essa declaração que eles fizeram, porque mostra que nós devemos glorificar a Deus não só por causa da sua obra na criação, por causa do seu domínio e seu poder sobre a criação, por causa da sua obra de salvação, mas que a gente deve glorificá-lo também no culto, centrando o culto no próprio Deus, fazendo a vontade de Deus, não só na nossa vida, mas também no culto. E isso é extremamente importante. E como eu tinha mencionado quando eu falei sobre sola gratia, às vezes a gente não tem noção, né? Mas todas essas doutrinas elas estão extremamente entrelaçadas, e quando a gente muda uma coisinha aqui, pode parecer pequeno, pode parecer pouca coisa, pode parecer trazer pouco prejuízo, mas com o tempo isso vira uma avalanche e traz consequências profundas e extremamente desastrosas para a igreja que Cristo comprou com seu sangue. Então a gente tem que ter muito cuidado com isso e lembrar sempre do nosso dever de glorificar a Deus, mas lembrar também de como a gente deve glorificar a Deus. Tudo isso está revelado aqui na palavra de Deus. Provavelmente ano que vem a gente vai falar um pouco mais detalhadamente sobre esse assunto. Então, acho que o grande desafio que a gente tem nos nossos dias, um deles pelo menos, no meio de tantas ideologias e filosofias antropocêntricas, é trazer Deus novamente para o centro das nossas vidas, trazer Deus para o centro da nossa adoração, e na adoração, na salvação, em tudo que a gente fizer, o nosso objetivo deve ser sempre Soli Deo Gloria.